Oi, pessoal. Então vamos iniciar aqui nossas atividades dessa semana. Esta semana nós vamos fazer uma atividade diferente. Nós vamos fazer uma correção das atividades que a gente já realizou do dia 20 de abril até 15 de maio. Então, para iniciar aí a nossa leitura, trouxe para vocês a lenda do O Guaraná. Numa aldeia indígena, um casal teve um filho muito bonito, bom e inteligente. Era querido por toda a tribo. Por isso, Jurupari, seu pai, começou a ter raiva dele, até que um dia transformou-se em uma cobra, permanecendo em cima de uma árvore frutífera. Quando o menino, ainda criança, foi colher um fruto desta árvore, a cobra atirou-se sobre ele e o mordeu. Sua mãe já o encontrou sem vida. Ela e toda a tribo choraram muito. Enquanto isso, um trovão rebombou e um raio caiu junto ao menino. Então a índia mãe disse: É Tupã que se compadece de nós. Plantem os olhos do meu filho, que nascerá uma fruteira, que será a nossa felicidade. Assim fizeram, e dos olhos do menino nasceu o Guaraná. Então, pessoal, peguem um caderno de vocês, localiza as atividades que vocês realizaram do dia 20 a 24 de abril. E aí eu trouxe para vocês o texto Todos Têm História, né? Quando eu nasci da barriga da minha mãe, meu pai procurava um lugar bom para vivermos bem. Eu era criança, meu pai pescava, caçava, buscava frutas para minha mãe poder comer durante meu crescimento. Quando eu tinha 10 anos, já pescava, caçava, buscava frutas para meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Até hoje cuido da minha família. Quando eu tinha 10 anos, gostava de brincar com os meus amigos. Jogava bola, ia para a praia, flechava peixe, brincava de esconder de guerreiro, brigando com os adversários. Me divertia quando tinha festa. Hoje, nesta época, sou um jovem apaixonado. Gosto de estudar, gosto das festas, gosto de me divertir com os meus amigos, gosto de ouvir histórias que meu pai conta, presto atenção no que os velhos explicam. Fonte MEC, Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas. Trecho de Geografia Indígena Brasília, Instituto Socioambiental, 1996. Então, esse texto é um relato, né, de um personagem indígena que ele relata, né, uma parte da sua história. E aí vamos para as nossas perguntas. Quem é o personagem principal do texto? O índio. Como você descobriu? Porque, pessoal, o texto ele dá dicas, né? Então, flechava. Flechava são hábitos indígenas. E no final, lá na fonte também. Como o personagem ajudava sua família aos 10 anos? Ele ajudava seu pai a caçar, buscar frutas para comer e cuidar de seus irmãos. E você, como ajuda a sua família? Então, esse é pessoal, então cada um vai responder como ajuda a sua família, tá bom? Mas eu posso colocar mais de um? Pode colocar quantas coisas vocês quiserem, tá bom? Aos 10 anos, o que o personagem gostava de fazer com seus amigos e sua família? Ele gostava de brincar com seus amigos, jogar bola, ir para a praia, flechar peixe, brincar de esconder, se divertir quando tinha festa. 5. E você? O que gosta de fazer com seus amigos e sua família? Pessoal, isso é pessoal, cada um vai responder o que gosta de fazer, ou só com a família, ou com a família e com o amigo, tá bom? 6. Como o personagem se descreve hoje? Então, hoje ele já cresceu, né? Então, ó, ele se descreve como um jovem apaixonado que gosta de estudar, das festas, de se divertir com seus amigos, ouvir história que seu pai conta e prestar atenção no que os velhos explicam. 7. Preencha o quadro abaixo o que há de semelhante e de diferente entre sua história e do personagem. Então, vocês tinham que fazer o quadro e olhar lá. Ah, minha história. Ah, eu gosto de brincar com os meus amigos. O personagem também gosta, certo? Diferenças. Ah, ele tinha que caçar para comer. Você precisa caçar para comer? Não, né? Hoje, né? Se você vivesse numa aldeia indígena, sim, né? Mas como não vivemos, né? Nós compramos, né, adquirimos os alimentos, compramos no supermercado, no açougue, né, no estabelecimento comercial.
Aí tinha um pouquinho mais abaixo outra atividade mais direcionado à questão geográfica, tá? O povo brasileiro é caracterizado por sua diversidade no seu jeito de falar, de se vestir e de se alimentar e outros. E aí era para vocês fazerem uma pesquisa com o pai, a mãe, os seus avós, sobre o estado que eles nasceram. E depois vocês tinham que consultar esse quadro aqui, ó, para ver qual a região que ele pertencia. Então, por exemplo, eu nasci no Maranhão. Ah, Maranhão, qual é a região? Nordeste. Nordeste. Outra coisa, eu não tenho irmão. Então não faz. Ai, eu tenho muitos irmãos. Aí você faz uma escolha, tá bom? Não tem problema. Lembrando, nós vamos retomar essas atividades quando voltarmos ao espaço escolar. Não se preocupem. 27 a 30 de abril. Essa atividade, agora, né, pessoal, era relacionada ao descobrimento do Brasil da história e quadrinhos da Turma da Mônica, né? Primeiro, qual era no passado as grandes aventuras dos homens? As navegações, né? Então eles saíam navegando, é onde que eles traziam as histórias, né? De fantasias, de monstros, de sereia, né? 2. Qual o título que Dom Manuel, rei de Portugal, ganhou por possuir a marinha mais bem-sucedida? O Venturoso. Por quê? Eles eram grandes conquistadores ou descobridores de novas terras. 3. Portugal comprava especiarias, cravo, pimenta do reino, noz moscadas e outros. De qual país? Da Índia. Qual capitão Dom Manuel chamou para comandar uma nova expedição? Pedro Álvares Cabral. Qual o nome do escrivão? Se lembra o que é escrivão? Ele é o que vai registrar a viagem. Então ele faz tipo um diário. Então todo dia ele vai escrever naquele diário. Graças a esses registros é que nós montamos a nossa história, né? Então, por exemplo, um registro nosso pessoal, o que é? É as fotos, né? Que geralmente as famílias vão registrando ao longo do tempo, né? E ali a gente vai tendo o registro da nossa história em forma de foto, certo? 6. Complete a frase. A nova terra avistada recebeu o nome de Monte Pascoal, porque eles descobriram o Novo Mundo na época da Páscoa. Ah, gente, desculpa. O nome do escrivão é Pedro Vaz de Caminha, tá bom? Não vão confundir, né? Porque o capitão era Pedro Álvares Cabral. Quem escreveu foi Pedro Vaz de Caminha. Aí tinha a outra parte da história em quadrinhos, que é quando a chegada dos portugueses. Então, quais habitantes portugueses encontraram em terra firme? Os índios. Como que eles comunicaram com os índios? Por gestos, né? Porque cada um falava um tipo de língua, né? Na sua opinião, qual a impressão dos índios tiveram dos portugueses e os portugueses dos índios? Então, o que eles acharam um do outro? Então, é opinião, cada um vai ter uma opinião diferente. Pense e responda. Qual instrumento de orientação os grandes navegadores utilizavam para determinar os lugares para ser explorado? Então, o mapa e a bússola. E hoje? Hoje está fácil, né? A gente tem a tecnologia ao nosso favor, cada vez mais acessível, né? Então, tem gente que ainda usa o mapa. Quem tem carros, né? Geralmente tem o GPS e apesar que hoje em dia nem precisamos mais desse instrumento, né? Tudo cabe dentro de um celular. Agora vamos para a semana do dia 4 a 8 de maio, é onde a gente aborda as datas comemorativas e os feriados. O primeiro é o dia, né, da confraternização universal, certo? Dia 1º de janeiro, certo? E aí tinha uma perguntinha, né? Ah, e vocês fizeram, quais as promessas que vocês fizeram? Vocês estão cumprindo ou conseguindo cumprir? Isso a gente vai retomar no final do ano. E aí tinha um textinho que estava falando sobre a origem do carnaval. Então, qual a origem do carnaval? O carnaval se origina do intrudo, uma brincadeira portuguesa, se lembra?
Até então era uma brincadeira. Eles perceberam, né, que era uma brincadeira perigosa, que podia machucar, porque jogava as coisas um no outro, né, tinta, alimento, e outro que eles perceberam que a cidade ficava muito suja, né? Aí tem lá, quais as diferenças do carnaval de ontem e hoje? Então, hoje a gente tem o carnaval de desfile de samba, blocos de rua. E antigamente, né, tinha o intrudo, só que aí foi proibido. Aí houve uma evolução lá na Europa, ficou uma coisa mais refinada e passou a ter bailes de máscaras, que também não era para todas, acesso para todas as pessoas. Aí tinha também um caça-palavra, né? Com 7 personagens. O primeiro, Alerquim, que é esse daqui, ó, é um bobo da corte, né? A Columbina, que parece uma bailarina. A Melindrosa, que essa daqui é uma dançarina e ela tem uma roupa, se eu não me engano, é da década de 20, 30, 40, se eu não me engano, tá bom? Palhaço, que todo mundo conhece, o Pierrot, que é esse bonequinho aqui de branco e azul, rainha e rei. Aí depois era o Dia Internacional da Mulher, né, que tinha lá o contexto do porquê que é Dia Internacional da Mulher, porque houve uma greve, né, numa fábrica textil. O que que é de textil? É de tecido, né, e as mulheres estavam pedindo, né, melhorias no trabalho, redução de horário, porque elas ficavam muito tempo, né, então não tinha muito tempo para elas ficarem com a família, cuidar da casa, descansar, né? E só que aí os patrões não quiseram nem saber, que elas entraram dentro da fábrica e se fecharam lá e falou que não ia sair. E aí os patrões ficaram com bravos, né? E falaram: "Não, então pode tacar fogo". E aí 129 mulheres morreram asfixiadas pela fumaça e outras queimadas, infelizmente. Então é um fato que deve ser lembrado, né, pela luta, né, dessas mulheres, né, pelo grande feito não, mas assim, é, pelo que elas estavam acreditando, né, de dar essa força para que todas as mulheres, né, também pedissem seus direitos, reivindicassem seus direitos, né. Aí a proposta da atividade era criar um acróstico, né, então vocês iam escolher aí quem vocês quisessem homenagear. Essa atividade nós vamos retomar quando voltarmos, tá, pessoal? Porque aí é individual e aí cada um vai fazer diferente um do outro. O próximo era um texto sobre a Páscoa também. Então, esse também nós vamos retomar quando chegarmos, voltarmos à normalidade no espaço escolar. Tiradentes, também tinha um textinho lá explicando quem foi Tiradentes, né? Ele foi um traidor, porque ele lutava da independência do Brasil de Portugal. E aí por isso que ele foi morto, porque ele foi considerado um traidor, porque ele estava lutando contra a coroa contra a coroa do rei, né? Contra o rei de Portugal. E isso é considerado traição, era considerado, né? Traição. Então ele acabou sendo deletado. O que é deletado? Foram lá e falaram assim, né? Olha, foi ele, foi aquele cara lá, né? E aí ele acabou sendo preso e morto. Dia do Trabalho, também muito parecido com o Dia Internacional da Mulher, só que aí foi uma greve operária, então de dimensões muito maiores, que paralisou mesmo muitas fábricas, né? E reivindicando praticamente as mesmas coisas, né? Então, melhoria de condições de trabalho, né? Redução de carga horária, né? Então, quando a gente fala essa melhoria de condições de trabalho, é que muitos trabalhavam muito tempo em pé, não dava tempo de sentar, de descansar, de ter um período de descanso, de se alimentar, de ir ao banheiro, de beber água. Então são necessidades básicas, né, que eles não tinham direito. E também ficava muito tempo, né, 18 horas, né? Então eles entravam muito cedo e saíam à noite. Então eles não tinham tempo nem para descansar.
E aí tem duas propostas de atividades, né? Uma que era adivinha, para vocês copiarem no caderno, né? Cuido da natureza com todo carinho, cuido de plantas e flores, eu sou o jardineiro. Faço muitas comidas, doces e salgados, utilizo as panelas para fazer as refeições, eu sou o cozinheiro. Sou da última geração, digito o dia inteiro, trabalho no computador, eu sou o digitador. Sou um soldado, meu trabalho é importante, salvo vida e apago fogo, eu sou o bombeiro. E a outra atividade era para você descobrir as profissões, né? Então vocês pegavam, relacionava as sílabas de cada coluna e descobria as profissões. Então, médico, professor, chaveiro, repórter, dentista, escritor e lenhador. Dia 11 a 15 de maio. Então, nesta semana a gente abordou o conteúdo sobre a origem dos seres humanos, né? Então, como eles chegaram aqui, como que é comprovado, né? Então, foi todo esse movimento. Então, a primeira pergunta era: como cientistas comprovaram a existência dos seres humanos há milhões de anos atrás? Se lembra, analisando vestígios antigos encontrados como restos de esqueletos, pegadas e utensílios variados encontrados em diversas partes da África e do mundo. Qual continente foi considerado o berço da humanidade? A África ou o continente africano. Porque os povos nômades não ficavam muito tempo no mesmo lugar? Justifique. Então, essa daqui, ó, não é porque sim nem porque não, né? Então, por quê? Porque dependia da alimentação e da caça, né? E do tempo, né? Então, eles ficavam lá. Se no espaço que eles ficavam tinha frutos e caça, e tinha um clima gostoso, eles ficavam. Se eles viam que mudava, eles tinham que mudar, né? Então, tanto vocês poderiam explicar com suas palavras ou até retirar lá do texto como a Pro fez. Como dependiam da coleta de frutos e caça, sempre que o inverno chegava ou os alimentos acabavam, eles migravam em busca de locais com clima agradáveis e mais opções para coletar e caçar. O que é essa coleta? Dos frutos, tá bom? Diferentes povos, diferentes culturas. Aí eu fiz uma pergunta, né? Vocês sabiam que no nosso município nós temos aldeias indígenas? Bem legal, né, pessoal? Então, nós temos duas aldeias, que é da região Pós-Balsa, né? Que é no bairro Curucutu. De acordo com o texto Baixada Santista, qual é a aldeia mais recente? Aí tinha que ler também lá o texto e descobrir qual que era a aldeia mais recente. Tecaoa Mirim, em Praia Grande. Por que Praia Grande, né, pessoal? Por que região da Baixada Santista? Porque tudo, quando nós estamos indo para a praia, tudo aquilo lá é serra. A gente fala que é Parque Serra do Mar. Então ali é a mata, é o habitat natural dos índios, né? Então aquilo, antes, né, de ter estrada, aquela região toda era tomada pelos índios, né? Então eles conhecem, eles sabem os caminhos, eles sabem se locomover dentro da mata, porque é o local que eles moram, que eles conhecem, que eles sabem. 3. Quais as principais formas de sobrevivência das tribos indígenas do litoral? Então, eles sobrevivem através da agricultura e do artesanato, né? Quem já foi naquelas feirinhas, né? Que geralmente tem na Baixada Santista, sempre tem um grupo de índios vendendo flautas, zarabatana, colares, né? O artesanato deles, né? Porque eles precisam desse dinheiro para eles adquirir coisas, objetos, né, para a sobrevivência deles, que eles não conseguem produzir, né? Então, eles precisam desse recurso, o recurso do dinheiro, para comprar o que eles necessitam, né? Eles também ficam doentes, às vezes a doença é transmitida por nós e eles não conseguem curar, né, com as ervas medicinais. Então, eles precisam do remédio manipulado
para eles poderem ficar sãos, né? Se curar daquela doença. E é isso, pessoal. Então, nós vamos brevemente vamos ter uma próxima correção, né? Então, vocês coloquem aí um certinho ou correção online, mas não se preocupe que retomaremos as atividades a essa correção, tá? Então, se cuidem e até a próxima.